Vamos iniciar esse estudo. Hoje nós vamos ver a unidade 2, os evangelhos, os ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo. Nesse livro, do capítulo 1 em diante, vai ter aí alguns resumos e alguns ensinamentos que Jesus fez importante a partir da página 65. Sermão do Monte, todo mundo conhece, as bem-aventuranças, sal e luz da terra, e aqui o livro vai trazendo aí as questões, algumas explicação aí desse assunto. Mas o mais importante aqui a gente parar e dar uma analisada mesmo e olhar é que alguns pontos em comum o livro traz, e algum desses pontos aqui eu quero deixar uma coisa assim bem clara para nós entendermos. Eu vou contar uma história, e a partir dessa história vocês vão ter que organizar algumas coisas aí para ver se vocês concordam com essa história ou não concordam comigo, beleza? Vamos tentar entender dessa forma. Eu vou falar a história e vocês vão ver se vocês concordam ou não concordam com o que eu vou falar, correto? Vamos lá. Hoje, atualmente, com essa nova liberdade, nós estamos vivendo um mundo mais, mais tecnológico, com mais liberdade. Então, hoje, tudo pode dentro da igreja. Tudo pode? Tudo pode. Então, hoje está mais liberal o mundo. E nós temos que analisar essa liberdade. Tudo pode tudo. Então hoje vai poder, nos cultos aí, principalmente nas igrejas bem tradicionais, o cara vai poder ir de bermuda, chinelo e camiseta e boné. Aí ele vai poder também com o seu fone de ouvido, e também ninguém vai poder repreender, porque o mundo está um mundo moderno, um mundo avançado. E aí, dá para concordar ou não? Não dá para concordar. Acho que não, depende. Não. É isso daí. Então agora você viu, e lembre bem que isso é simplesmente uma história. Se eu contar isso para vocês hoje, vocês não concordam. Mas é isso que acontecia naquela época que Jesus veio. Jesus ele veio trazendo algumas informações ou algumas interpretações da lei, que os fariseus, os mestres da lei, aquelas pessoas tinham a mesma reação que nós temos agora quando eu conto uma história dessa. Você fala, opa, isso é absurdo. Isso é um absurdo. É isso que nós temos que ter em mente. Nós lemos o Evangelho hoje, no ano 2020, não é igual ao que Jesus estava aqui ensinando o povo do jeito que ele interpretou a Bíblia. Vamos dar um exemplo aqui que o livro traz. Olho por olho, dente por dente. A interpretação da época era o quê? No livro traz isso, vingança. E Jesus veio, se alguém bater do teu lado, oferece o outro. Você deu para entender mais ou menos como que é a questão? Porque uma questão é eu falar para vocês que eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Isso era contraditório que eles aprenderam do que eles ensinavam. E outra coisa é eu falar alguma coisa proibida, você falar, não, isso eu não aceito. E você pensar do jeito que eles manifestavam através da palavra naquela época. Aqui eu vou deixar só um destaque que eu gosto muito, na página 71. Ele fala aqui no 1.2.5, buscai primeiro o reino de Deus, que está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Toda vez que nós ouvimos, todas as vezes não, a maioria das vezes que nós ouvimos pessoas citarem esse versículo a respeito do reino de Deus, eles sempre levam a uma interpretação que não é de acordo com a palavra. Todas as vezes, a maioria das vezes os caras falam, busca o reino de Deus e sua justiça e tudo vai ser acrescentado à sua vida. Riqueza, isso e tal. E realmente, o que a Bíblia apresenta a respeito desse versículo, e aqui ele traz muito explicado, que não é bem isso que nós entendemos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas, o pronome aqui, estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas que vai ser acrescentada?
que a palavra ela vai trazer? No texto, comida, bebida e alimento. E essa palavra ela é muito usada fora do contexto, fora desse texto. E está aqui no livro. Nós precisamos ler e entender e tomar esse cuidado para não aplicar esse versículo de forma errada. Porque quando nós aplicamos, a gente leva as pessoas também a cometer o mesmo erro. Tá? O mesmo erro. No capítulo 2, ele vai trazer os segredos do reino. E nos segredos do reino, ele traz uma parábola que é muito interessante. E eu acho que depois o pastor você vai falar das parábolas, né, pastor? É isso? Ele traz uma parábola que é muito interessante, que está lá no livro de Lucas, a respeito da ovelha perdida, do dracma perdido e do filho, que também está perdido, né, do filho, ou seria melhor o texto delas aí, o pai dos filhos, alguma coisa nesse sentido. Ele traz esse texto e toda vez que Jesus conta esse texto, é a mesma reação que você teve agora de pouco. Ó. Eles não acreditavam que isso poderia acontecer. Ovelha, a dracma e o filho. O doutor Rodrigo Silva, um historiador, ele tem um texto muito interessante a respeito, um estudo muito interessante a respeito desse texto. E ele narra bem a situação de como ocorreu essa cena, onde Jesus estava, para quem ele estava falando, quem estava com ele, e ele narra muito bem. E o interessante é que essa parábola, ela termina sem um fim. Ela termina, dá uma, assim, aquela questão de que ele faz um convite para as pessoas. Ela termina sem um fim, mas eu também acredito que ela termina lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, com Jesus e os dois ladrões. É uma coisa assim que eu vejo, assim, estudando, eu vejo que tem uma ligação muito forte, né? E depois desse texto aqui, dos cuidados desse texto das perdas que Lucas traz aqui muito bem, no capítulo 4 ele vai trazer o ministério na Judéia e no capítulo 5 o ministério na Pérea e ali outras cidades que fazem parte da circunvizinhança. Este é um capítulo que dá para nós estudarmos e hoje prestar bastante atenção na aula, que vai ter que nós vamos sair muito bem fortalecido nessas palavras e aprender bem essas questões, que é um texto comum, que nós ouvimos sempre as pessoas pregarem na igreja, a gente ouve muito esse texto. É um texto simples, mas que por outro lado ele tem muita coisa ainda para ser explorado, explorar o texto. E eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui ricos em conhecimento a respeito das parábolas de Jesus, a respeito dos ensinamentos deles, a respeito da viagem dele. Depois eu vou deixar até no grupo um endereço do YouTube, um vídeo do YouTube que fala a respeito da geografia de Jesus, de onde ele teve, de onde ele nasceu, para onde ele foi, e é um texto de 4 minutos e 20 segundos, mas muito interessante, porque dá para a gente ter uma noção, depois que o pastor der a aula aí, a gente vai ter uma noção de mais ou menos situado, onde ele teve, como ele fez, qual a rota que ele seguiu, e é muito interessante. Amém? Então vamos, agora deixa o pastor Fernando continuar a explicação. Vamos lá. Para nós